Entre 2000 e 2007, a Grécia sustentava um grande crescimento econômico, de cerca de 4,1% ao ano, quase o dobro da média da União Europeia. Tendo sediado as Olimpíadas de 2004, o país consolidou uma forte posição, atraindo turistas do mundo todo. Estava entre as 30 nações mais ricas do mundo, com ótimos índices de qualidade de vida e tinha uma forte indústria naval, com a maior frota de navios mercantes do mundo. No entanto, em menos de 8 anos depois de toda essa prosperidade econômica, o cenário se inverteu completamente e uma profunda crise se instalou no país. Seu PIB caiu cerca de 30% entre 2008 e 2012, o desemprego alcançou 1/4 da população e em 2015 o país deu calote nos credores de suas dívidas e chegou em um completo caos econômico, tendo até os dias atuais ainda não se recuperado desse desastre. Mas como a Grécia chegou nesse ponto? É isso que vamos ver nesse vídeo. Depois de uma série de golpes de Estado, uma guerra civil e 7 anos de ditadura militar, em 1974, a democracia havia sido finalmente restaurada na Grécia. E uma das primeiras ações do país foi gradualmente se juntar à comunidade europeia, que depois viria a se tornar a União Europeia. Nesse período, a sua adesão à comunidade era vista como essencial para restaurar a estabilidade política e institucional de sua democracia recém-restaurada. E além disso, o novo governo eleito criou um sistema nacional de saúde para os gregos, conquistou a liberdade de imprensa e, para estimular a economia que estava com baixo crescimento, foram nacionalizadas várias empresas, criadas novas estatais e os gastos públicos aumentaram drasticamente. No entanto, vale ressaltar que quase nenhum recurso foi gasto para estimular a inovação e pesquisa, que são aspectos essenciais para aumentar a competitividade e dinamicidade de uma economia e foi feito por muitos países asiáticos bem-sucedidos, como o caso da Coreia do Sul e Taiwan. Dessa forma, em menos de 10 anos, a dívida da Grécia cresceu de 30% para 75% do valor de seu PIB, até 1982. O crescimento econômico do país ficou praticamente estagnado e os déficits fiscais, que é quando o governo gasta mais carregada, eram cada vez mais recorrentes. Nesse sentido, com o intuito de retomar seu crescimento, o objetivo do governo grego era assinar o Tratado de Maastricht, o próximo passo da integração com a União Europeia, que incluía a adoção do euro como moeda e um maior acesso ao mercado europeu. Mas para poder assiná-lo, existiu uma série de exigências. Por exemplo, um baixo déficit fiscal de no máximo 3% e uma dívida em torno de 60% do valor do PIB. Dessa forma, para se adequar aos requisitos exigidos, a Grécia começou uma ampla reforma, privatizando companhias estatais, liberalizando o setor bancário e mercado de capitais, para reduzir os recorrentes déficits fiscais, o valor da dívida e se adequar às diretrizes do tratado. Mas depois de algumas reformas, o país ainda não tinha se adequado aos requisitos do tratado. E por isso, o governo grego fez uma série de manipulações de dados nos números de seus déficits para se enquadrar nos padrões. E com isso, a Grécia foi aceita e assinou o tratado. Com sua integração com a União Europeia, a Grécia adotou o euro em 2001 para substituir sua moeda, o dracma, que estava com alta inflação, e principalmente se beneficiou com acesso a empréstimos muito baratos, pois agora era muito mais fácil conseguir crédito com os bancos europeus, uma vez que a abertura econômica dos países do bloco facilitava isso. E além disso, os investidores internacionais confiavam e viam baixos riscos na condução da política monetária da União Europeia, que seria administrada pelo Banco Central Europeu, com grandes nações como Alemanha,
Inglaterra e França, que têm sólidas instituições garantindo a estabilidade e credibilidade do sistema, e por isso eles poderiam emprestar com juros mais baixos. Dessa forma, o governo grego aproveitou essa situação para pegar mais empréstimos e gastar em uma série de setores. O primeiro era com o exército, porque a Grécia estava tendo uma série de tensões militares com a Turquia, e isso fez com que o país elevasse seu gasto militar para prevenir uma possível guerra, que por sinal não veio a ocorrer. Além disso, a Grécia gastou cerca de 8,4 bilhões de euros com as Olimpíadas e tomou ainda mais empréstimos para fazer gigantes investimentos públicos em infraestrutura e aumentar seu setor público. Durante 2000 e 2007, o país viveu um rápido crescimento econômico, em média de 4,1% ao ano, principalmente sustentado pelo acesso aos créditos baratos depois de assinado o Tratado de Maastricht, juntamente com um crescimento estável de toda a União Europeia, que impulsionava sua economia. Mas por trás desse crescimento estava uma economia muito pouco competitiva que registrava recorrentemente déficits comerciais, que é quando o valor da importação é maior que da exportação que o país fez. Endividada, tendo a dívida grega aumentado de 75% do valor de seu PIB para cerca de 100% até 2001, e dependente do setor de viagem e turismo, que representava 20% de seu PIB. E por mais que tenha ajudado no crescimento desse período, é um setor de baixo valor agregado, instável e com potencial econômico muito pequeno, quando comparado a segmentos industriais de alta tecnologia que países asiáticos perseguiram, como por exemplo a Coreia do Sul com a Samsung, ou Taiwan com a sua produção de semicondutores, que tornam sua economia muito mais dinâmica. Além disso, em momentos estáveis com crescimento econômico em alta e condições favoráveis para a economia, o país deveria manter os impostos ou aumentá-los para arrecadar mais, poupar e acumular dinheiro com o intuito de gastar em momentos de crise, como aconteceu durante o coronavírus, onde os estímulos foram importantes para ajudar a economia a se recuperar mais rápido, sendo essa uma política chamada de anticíclica. Mas o que a Grécia fez foi o completo oposto disso. Aumentou os gastos públicos no período de crescimento econômico e abaixou os impostos de 35% para 25% em 2005, reduzindo drasticamente a arrecadação do governo, esperando que esse momento de crescimento continuasse para sempre. Dessa forma, em 2008, quando ocorreu o estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos e os mercados do mundo todo sofreram, a Grécia, que já estava com uma dívida alta, aumentou os gastos para estimular a economia e amenizar a recessão, pressionando ainda mais as contas do governo. Mas o principal fator que fez um caos econômico se instalar no país aconteceu em 2009, quando depois das eleições, o partido eleito anunciou que o governo anterior estava manipulando e escondendo dados sobre seus déficits e dívidas. E enquanto a dívida oficial era de 100% do valor de seu PIB, a verdadeira estava em 130%. E o déficit fiscal de 2009, que era de 3,7%, na verdade era de 15,6% do valor de seu PIB. A enorme falta de transparência da Grécia fez com que os investidores estrangeiros, que tinham uma parcela muito grande de sua dívida, começassem a se questionar sobre a sustentabilidade financeira e credibilidade do país. E por isso, seus credores começaram a aumentar os juros que eram cobrados pelos empréstimos, uma vez que o risco de ser credor dos gregos havia aumentado muito. E além disso, começou a ficar inviável tomar novas dívidas para financiar seus gastos públicos. Por isso, em 2010, a Grécia ia dar calote nos credores para evitar quebrar, se não fosse pela União Europeia e o FMI, que basicamente tiveram que salvar o país, fazendo um enorme resgate econômico,
com o intuito de evitar um caos na Grécia e a sua saída da União Europeia, pois outros países poderiam seguir esse exemplo. Nesse sentido, foi concedido à Grécia entre 2010 e 2011 um auxílio financeiro no valor de 240 bilhões de euros. A dívida passou por uma grande reestruturação com os bancos europeus e o FMI, com o intuito de reduzir os juros que eram cobrados e aumentar seu tempo de pagamento. E em troca, a Grécia teria que adotar política pesada de corte de gastos e aumento de impostos para reduzir seu nível de endividamento e déficits fiscais. O problema é que a economia grega já estava devastada e as medidas de austeridade fizeram ela cair ainda mais. Porque em momentos de crise, o ideal é aumentar os gastos públicos para estimular a economia e ela se recuperar. Mas no caso da Grécia, o oposto foi feito, devido à insustentável dívida que o país tinha. Por isso, o PIB grego caiu cerca de 40% entre 2008 e 2015. O desemprego atingiu 25% e cerca de 5% da população imigrou para outros países da Europa, buscando oportunidades de trabalho, provocando uma fuga de sua mão de obra qualificada. E em meio a esse desastre econômico, os gregos estavam fazendo uma série de protestos e manifestações para parar a política de austeridade. E com isso, eles elegeram um novo governo em 2015 que, além de iniciar novamente uma expansão dos gastos públicos, descumprindo os acordos com as instituições europeias, eles deram calote no pagamento de uma dívida de 1,6 bilhão de euros que o país tinha com o FMI, sendo o primeiro país desenvolvido na história a dar calote no FMI. E somente depois do terceiro auxílio financeiro concedido à Grécia, no valor de 85 bilhões de euros, que o país finalmente concordou em começar a iniciar as reformas para reduzir os gastos, adotar uma série de políticas de austeridade e privatizações, com o intuito de reduzir sua enorme dívida, que já chegava a ser cerca de 180% do valor de seu PIB. E além disso, começaram a surgir pessoas criticando a continuidade da Grécia na União Europeia, por causa do uso do euro, que é uma moeda muito forte. Uma vez que em situações de crise, caso a Grécia usasse sua própria moeda, o dracma, ele se desvalorizaria. E isso seria muito bom, porque seus produtos se tornariam mais baratos no mercado internacional e o país exportaria mais. No entanto, caso a Grécia decidisse parar de usar o euro, no momento que ela adotasse o dracma, ele se desvalorizaria muito rapidamente no mercado, por causa da falta de confiança dos investidores na moeda da Grécia, que acabou de dar um calote nos seus credores e tem uma economia pouco competitiva. E dessa forma, como sua dívida é dada na maior parte em euros, pagá-la ficaria insustentável rapidamente, porque o país receberia em dracma, uma moeda cada vez mais desvalorizada, mas teria que pagar os juros em euro, uma moeda muito forte. E isso causaria provavelmente um novo calote e um caos econômico. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.